Sabe, para a gente construir IAs mais inteligentes de verdade, não adianta só ter mais poder de fogo. O segredo está em como a gente conecta as informações. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Uma história de cérebro e força, e como a combinação certa dos dois está mudando as regras do jogo. Vamos pensar numa coisa aqui. Por que os nossos computadores, nossas IAs, que são tão potentes, às vezes se enrolam para entender a coisa mais simples do mundo? As relações entre as coisas. Tipo, uma IA que escreve um poema incrível, mas gagueja para responder quem é o chefe do João. A resposta, gente, não está na falta de potência. Está na forma como a informação é guardada. A real é que o mundo é uma teia de conexões, mas a gente, por muito tempo, guardou os dados em caixinhas separadas. E aí que a gente chega no nosso primeiro grande desafio, o problema da conexão. Pensa bem, por décadas a gente guardou dados nessas caixas super rígidas, separadas umas das outras. Tentar ver o cenário completo com essa abordagem, nossa, é uma tarefa lenta e muito complexa. Olha só essa comparação. Do lado esquerdo está o método tradicional, os bancos de dados relacionais. Pensa naquelas planilhas gigantes, sabe? Para conectar clientes com pedidos e produtos, o sistema tem que fazer umas operações super lentas e que custam caro, os famosos joins. Agora, olha para a direita. Ali estão os bancos de dados de grafos. Eles foram pensados desde o começo para lidar com conexões. Os relacionamentos não são um cálculo feito depois, não. Eles são a essência, a parte fundamental da estrutura dos dados. E essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. Em vez de tabelas, a estrutura parece mais um mapa, uma rede, né? Os pontos são os nós, que podem ser pessoas, produtos, qualquer coisa. E as linhas que ligam eles são as arestas, ou seja, os relacionamentos. É um jeito muito mais intuitivo e fiel de representar como o mundo funciona de verdade. E aqui, aqui os números falam mais alto. Dá uma olhada nesse teste. Era uma rede social simples e a tarefa era encontrar amigos de amigos de amigos. O banco de dados tradicional levou 30 segundos. Se a gente fosse um nível mais fundo, meia hora. E no quinto nível de conexão, ele simplesmente travou, desistiu. Enquanto isso, o banco de dados de grafos, o Neo4j, deu a resposta em menos de 2 segundos. Gente, isso não é só uma melhoria, é uma mudança total de paradigma na velocidade com que a gente navega por conexões. Ok, beleza. Então a gente já tem os dados conectados e rápidos. Mas isso, acredite, é só metade da história. Agora vem o segundo desafio, a lacuna no raciocínio da IA. Como é que o modelo de linguagem realmente usa esse conhecimento todo para pensar de um jeito lógico? A abordagem que está na moda hoje é a tal da geração aumentada por recuperação, ou RAG, para encurtar. Funciona assim, basicamente, antes de um modelo de linguagem grande, um LLM, responder alguma coisa, ele vai lá e busca uns pedaços de texto relevantes num banco de dados para usar como base. É como dar para o modelo uma colinha, um livro para ele consultar antes da prova. Só que essa abordagem tem uns problemas bem sérios. O RAG é ótimo para achar textos que têm palavras parecidas, mas isso nem sempre quer dizer que o texto é logicamente relevante, entende? Ele pode se confundir com números, com a ordem que as coisas aconteceram. É tipo ter um assistente que te traz todos os documentos que tem a palavra vendas, mas não sabe te dizer quais foram as vendas do mês passado. E o pior, se essa busca inicial falha, a IA pode simplesmente inventar uma resposta. São as famosas alucinações. Para áreas que precisam de precisão, isso é um desastre, é inaceitável. Então a grande questão é, como a gente resolve esses dois problemas de uma vez? A conexão dos dados e essa lacuna no raciocínio da IA. A resposta, felizmente, está numa nova arquitetura, uma arquitetura muito mais poderosa. E aqui está a grande virada de chave. Não se trata de escolher uma coisa ou outra, velocidade ou inteligência. A solução é uma parceria complementar. Imagina uma camada de inteligência, o tal do motor semântico, rodando em cima, sobre a fundação de um banco de dados de grafos super robusto. E os protagonistas dessa história são esses dois aí, OpenSPG e Neo4j. Pensa neles como o yin e o yang da IA baseada em conhecimento. Eles não estão competindo um com o outro, pelo contrário, eles se completam e juntos criam um sistema que é muito mais poderoso do que a soma das partes. Agora vamos mergulhar um pouco mais em como essa parceria funciona na prática. E para isso, vamos usar aquela metáfora que eu falei no começo, que explica bem os papéis de cada um: cérebro e força. É uma divisão de trabalho perfeita, olha só. O OpenSPG é o cérebro da operação. É ele quem define o que os dados significam, como eles se relacionam e como a gente pode tirar novas conclusões a partir dessas conexões. Já o Neo4j é a força, é o músculo que armazena de forma segura e super rápida
todos esses milhões, talvez bilhões de conexões. E esse fluxo de trabalho é o que transforma dados bagunçados em conhecimento de verdade. Primeiro, uma ferramenta do OpenSPG pega os dados brutos, textos, tabelas, o que for, e começa a extrair as entidades, os nós e as relações entre eles, as arestas. Depois, um conjunto de regras, um esquema, garante que tudo faça sentido, que seja consistente. E só aí, esse grafo, que agora está rico e inteligente, é entregue para o Neo4j armazenar com segurança. É basicamente transformar o caos em clareza. Então, o que esse cérebro faz na prática? É muito mais do que só extrair dados. Ele atua como um verdadeiro detetive. Primeiro ele mapeia tudo, garantindo que cada pedacinho de informação possa ser rastreado até a fonte original. Isso é fundamental para a explicabilidade. Depois ele começa a ligar os pontos, a inferir novas conexões, descobrindo relações que não estavam óbvias nos dados brutos, e talvez o mais importante, ele organiza e padroniza tudo para que o conhecimento seja sempre consistente e confiável. E a força? Bom, a força é a base sólida que sustenta toda essa inteligência. O Neo4j garante que esse grafo de conhecimento não só seja guardado com segurança, mas que ele possa crescer para bilhões de conexões sem perder um pingo de velocidade. Ela é um motor de altíssimo desempenho que permite que a IA consulte essa teia complexa de informações em milissegundos. É a infraestrutura robusta que faz tudo isso ser possível. Ok, a tecnologia é incrível, a gente já entendeu. Mas e daí? O que isso significa no mundo real? Qual é o impacto disso na prática? Olha só esse resultado aqui do mundo real. Uma empresa que usou uma arquitetura parecida com essa conseguiu simplesmente cortar pela metade a carga de trabalho dos seus analistas. Pensa nisso. Metade. Isso não é uma melhoriazinha qualquer, é uma transformação de verdade. E o mais impressionante, eles conseguiram isso sem perder nada da precisão nas decisões, mesmo em situações super críticas. E as aplicações que isso abre são revolucionárias. Pense em detectar redes complexas de fraude em tempo real, aquelas que antes eram invisíveis, ou então criar um gêmeo digital de toda a sua cadeia de suprimentos para poder prever problemas antes mesmo que eles aconteçam. O que tudo isso tem em comum? A necessidade de entender relações profundas e complexas. E o mais importante de tudo, finalmente ter uma IA em que a gente pode confiar, cujas respostas são de fato explicáveis. Se tem uma coisa que precisa ficar clara depois de toda essa análise, é essa aqui. O OpenSPG não vem para substituir o Neo4j. Ele vem para potencializar o Neo4j. É como colocar um supercharge num motor que já era potente. Você adiciona uma camada de inteligência que muda completamente o jogo, o desempenho. Em outras palavras, aqueles simples pontos e linhas, os nós e arestas guardados no Neo4j, eles ganham vida. Eles passam a ter significado, a ter contexto e a ter a capacidade de gerar novos insights sozinhos. É a união perfeita da força bruta com a inteligência sutil, com a estratégia. E tudo isso nos leva a uma pergunta final que eu acho que é inevitável. Será que o futuro da IA não é só sobre recuperar fatos, mas sim sobre raciocinar com conhecimento? A verdadeira inteligência não é só saber as coisas, mas entender como elas se conectam. E essa parceria poderosa de cérebro e força é exatamente o que está construindo esse caminho. Obrigado por acompanhar esta análise.